Olá, estou aqui para falar mais um pouquinho da minha ressonância harmônica, do meu processo e para contar para vocês o que está acontecendo, o que vem se passando, alguns fatos que aconteceram esta semana que passou, no final de semana. Então, eu já tinha falado num vídeo anterior, né, que eu tinha entrado numa empresa e que alguém me avisou que tinha vultos dentro dessa empresa, né? Tá, tudo bem, passou aquilo ali, mas no decorrer dos dias que foram se passando, me vinha muito forte, né, na minha consciência essa história, né, desses vultos ali dentro da empresa. Então começou a se formar uma história, né? A princípio, era só uma história. Começou a vir na minha cabeça assim que aquele ser que ali estava na fábrica, que de vez em quando se mostrava para alguém que veja assim rapidamente, né? Eu não vi. Então começou a montar uma história na minha cabeça assim que aquele vulto estava ali na empresa, estava ali fugindo, refugiado dentro da empresa, né? E aquela história ia se montando na minha cabeça, que ele estava ali, que no caso ele queria chegar até a casa de oração. A casa de oração seria uma igreja que tem uma quadra dali, é a empresa e tem uma igreja. Então ele queria chegar até essa casa de oração. Aí, mas eu não a história vinha e passava na minha cabeça e eu achei que de repente era eu até que estava montando aquela história, né? Porque não sei. Então, assim, e tinha os inimigos dele na rua e ele estava ali dentro pra fugir, tentar fugir. Tudo bem. E eu falei também, né, que tem muita gente depressiva, principalmente agora com o processo da ressonância harmônica, tem muita gente depressiva se chegando, aonde eu vou tem muita gente com depressão. Até inclusive ali nessa empresa, quando eu cheguei ali tinha uma pessoa bem depressiva, assim, nem falava muito com as pessoas, nem nada, eu já conhecia ela de alguns anos atrás. Então eu comecei a puxar assunto, a conversar com ela, em um mês eu já tô notando a diferença nela, já noto que ela tá mais alegrinha, ela tá mais falante. E tá, tudo bem, né? É o nosso dever ajudar quem precisa, mesmo com uma palavra tu tá ajudando. Então tá, conheci uma outra pessoa, também com depressão. Então a gente foi fazer um passeio, a gente foi no litoral, na praia, e essa pessoa começou a contar os seus problemas pra mim. Começou a falar da vida, do filho, que ele mora no interior, o filho saiu do interior e veio para a cidade, e atritos, ele com a cunhada, daí ele me contando aquilo, estava muito magoado com a cunhada, que por causa da cunhada ele estava se afastando do irmão, o filho não ficou morando no interior, veio morar na cidade, essas coisas assim. Então, eu fiquei ouvindo ali e vi que eu comecei a falar, né? Comecei a falar pra ele, dar conselhos, uns conselhos assim que eu fiquei até impressionada com meus conselhos, que não era meu, não era eu, né? Eu até pensei assim, poxa, mas hoje eu tô inspirada pra dar conselho. E fui falando, né, que seria melhor pro filho dele, que ia ter mais possibilidade na cidade, possibilidade de crescimento, que aqui tudo é mais fácil, e fazendo ele entender, e falando no perdão, na reforma íntima e tudo. E pra finalizar, pra ele, eu falei que, daí ele com muita mágoa da cunhada, né? Então eu disse pra ele que ele tinha feito coisas muito pior pra cunhada no passado, em vidas passadas. Por isso que ele tá fazendo agora, então que ele deve perdoar, aceitar, mas que o perdão não significa tu conviver com a pessoa. Tu pode perdoar e não querer conviver com a pessoa, né? O perdão não implica em nada disso, né?
Tá, tudo bem, a pessoa, ele até ficou emocionado ali, chorou e tal, né, por causa do irmão, que, né, e então ficou bem ciente de que ele ia mudar o fato, ia chamar o irmão para conversar, mas então que com a cunhada ele ia deixar de lado, né. Eu disse, isso, faça isso, né, tudo bem. Então, como eu disse, né, eu achei, poxa, eu dei uns conselhos legais, né, bem, assim, me puxei. Então a gente foi pra casa, aí eu tava mexendo no celular, mandei uma mensagem pra minha filha no WhatsApp e simplesmente larguei o celular no móvel, né? Então, deu uns 2 minutinhos, o meu celular se ligou, que eu tinha desligado, né? Sim, na tela. Ele se ligou e foi pro YouTube. E ali veio uma mensagem. Até eu fiquei assim, eu vi que era uma mensagem espírita, né? Aí eu fiquei assim, só uma mensagem pra mim, né? Aí começou a mensagem no decorrer. Aí eu vi pra ele, ó, a mensagem não é pra mim, a mensagem é pra ti. Aí ele começou a ouvir tudo que eu falei pra ele na beira da praia. Aquela mensagem veio reforçar. Foi só então que daí eu vi que não foi eu, né, que tava falando pra ele lá, que a gente tava muito bem acompanhado, né, com o plano espiritual, tava nos acompanhando, e essa mensagem veio através deles. Eu falei, mas não foi minha mensagem, né, a mensagem de perdão e tal, porque foi uma coisa assim, uma paz, assim, pra falar aquelas coisas pra ele, uma sabedoria que não cabe a mim. Então tá, então a gente entendeu daí, né, ele se emocionou de novo, chorou de novo, né, na questão do perdão e coisas assim, e ficou tudo bem. A gente entendeu que a mensagem era espiritual e que a mensagem era pra ele, né, tudo bem. Voltando à história do meu trabalho. Aí isso foi no domingo passado, então quando na segunda-feira eu cheguei na empresa, me veio que, né, que eu tinha que ajudar aquela pessoa que estava ali, que aquela história de antes, que ele estava ali fugindo de alguém, realmente era verdade, tá? Ele estava ali, ele estava fugindo de alguém, depois começou a vir, né, tinha uns 4, 5 na rua esperando por ele, eu conseguia ver assim mal, me vinha assim, né, na mente, uns seres, e tinha um que tava mais bravo e fazia assim, tipo um chicote, uma coisa na mão, e tava esperando na rua, realmente, e que ele tava ali fugindo. Por que que ele tava fugindo? Porque aqueles que estavam na rua, esperando ele, é tipo uma gangue. Como tem a gangue aqui, né, esses grupos aqui, também tem do outro lado. Tu é escravizado, tu tem que trabalhar e não pode desistir, né? Então eles estavam tentando pegar ele novamente. Só que ali dentro da empresa eles não conseguiam entrar. Ele sim, porque ele decidiu não ficar mais no mal. Ele cansou daquela vida do mal e ele queria outra vida. Por isso ele estava querendo chegar na casa de oração para se libertar. E aquele estava esperando ele na rua. No momento que ele saísse, ele seria pego, né? Assim que me veio. Então, aí eu pensei, pá, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar ele? Eu me responsabilizar eu não posso, porque depois os que estão lá na rua pegariam a mim também. Então, isso aí não tem como. Então, eu fiz uma oração e pedi ajuda espiritual, que viesse para encaminhar ele, né? Ali, para poder ajudar ele. E assim, acho que foi feito, porque daí então, aquilo ali já tá, né? Raramente eu penso nessa história, que antes era todo dia eu pensava, pô, mas assim, por que eu inventei essa história? Por que eu tô falando essa história? Até eu me dar que não é uma história inventada, que a gente que tem mediunidade vem, né, pra gente, essas coisas, é bem complicado, né? A gente ter mediunidade, às vezes, e tu não conseguir, né, captar todas as mensagens que vem para ti, principalmente agora com a ressonância harmônica, que vem
muitas mensagens, a gente tem que estar atento para pegar e é bem difícil, né? Porque daí tu não sabe, muitas vezes pensa, poxa, mas isso é uma mensagem? Isso é verdade? Ou é eu que estou inventando? Como essa história? Eu achei, poxa, por que eu estou criando essa história do cara que está aqui dentro? Por quê? Por que ele pôde entrar na empresa e os outros não, se ele era do mal também, né? Então, o que me veio? Ele era do mal, ele não quer mais ser do mal, ele quer outro lado, né? Então, por isso ele pôde entrar na casa. Os outros, que continuam no mal e querendo pegar ele, provavelmente se pegar, né, ele vai ser aprisionado, que é assim que eles fazem, né? É aprisionado, acorrentado lá e fica lá apanhando e coisas assim. É só complicado. Então, por que ele pôde entrar na empresa e os outros não? Por isso que ele decidiu. Na empresa, toda segunda-feira é feita oração. Antes de começar, todo mundo a trabalhar, é feita uma corrente e se faz uma oração. Um Pai Nosso e uma Ave Maria e pedindo proteção. Então, para vocês verem que a oração é a base de tudo. Ele entrou porque ele quer mudar. Os outros não podem entrar porque tem oração, porque tem luz da empresa. Interessante, né? A gente não... Às vezes, muitas vezes, a gente não acredita, não quer acreditar nessas coisas, mas olha, é muito incrível, é muito bom. E também, falando, né, que por causa da ressonância harmônica também, né, assim, a minha espiritualidade vai estar expandindo, só que até eu entender que é tudo muito lentamente, tu vê, é lentamente o processo que a gente, aí tu não consegue nem definir, né, será que é eu, será que não, porque é lento demais, mas acontece. Eu já vou, né, tô na 7ª onda e eu tô notando muito ultimamente, agora, isso que vem, só que, né, às vezes a gente tá com a faísca atrasada, que nem eu pensava, poxa, eu que tô inventando essa história, por que eu tô inventando essa história? Uma história tão fantasiosa, que tinha um cara ali que se refugiou dentro da empresa. Eu disse, poxa, de onde eu tirei isso? Por que eu tô pensando isso, né? E coisas assim. E é muito bom a gente reconhecer o nosso crescimento. Eu reconheço, estou reconhecendo o meu crescimento, lento, sutilmente, mas eu tô tendo crescimento. E era isso, então, acho que por hoje, que eu queria falar para vocês dessas experiências que eu estou tendo, né? Que eu achei fantástica, tanto uma quanto a outra, tá bom? E nunca se esquecendo que a oração é a base de tudo. A oração é o que nos eleva até o nosso Pai. Até o próximo vídeo.